Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje nós vamos analisar o relatório do mês de fevereiro do BODB11, o Bodão da Massa, um fundo gerido ali pela Bocaina. Mas antes da gente analisar o relatório, convido você a me seguir lá no Instagram, Felipe Torres _CEA, e ler aqui embaixo também na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço. Começando pela consultoria de investimentos, se você tiver interesse que eu monte uma carteira do zero para você ou que eu analise sua carteira de investimentos, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você ser direcionado e a gente conversar pelo WhatsApp. Também, se você tiver interesse em entrar para a nossa comunidade no WhatsApp, nosso grupo VIP aqui do canal, tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que é entregue lá no nosso grupo. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem todos os benefícios que os membros possuem e você será muito bem-vindo na nossa comunidade. E por último, não deixe de clicar no site do meu livro, Renda Passiva, o Caminho para a Liberdade Financeira. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Tenho certeza que esse livro também pode agregar muito conhecimento na sua jornada de investidor. Feitos avisos, vamos lá para a análise do relatório de hoje. Então, a última distribuição do fundo foi de 10 centavos, né, o que representa ali um dividend yield de 13,1% ao ano. A cota patrimonial do fundo fechou ali no mês de fevereiro em R$ 9,48. Ele está com yield médio ali dos ativos em PCA mais 8,39%. Duration ali do portfólio em 6,4 anos e atualmente está com 90,4% ali do capital dele alocado em títulos de crédito privado. Então aqui a gestão vem comentando, né, novamente que foi distribuído ali 10 centavos por cota, o que representa ali um yield mensal de 1,03% ali, se a gente tem por base ali a cota de mercado. Desde o início ali, o fundo já distribuiu R$ 3,15 por cota, o que equivale ali a um dividend yield de 16,1% em termos anualizados. Aqui a gestão vem falando sobre a quarta oferta pública, que se encerrou ali no dia 19 de fevereiro agora de 2024 e foram captados ali 57 milhões de reais. Com essa captação, o patrimônio líquido do fundo passa agora para aproximadamente 340 milhões. E aí a gestão vem trazendo aqui, né, os benefícios da emissão, que primeiro ela consegue aumentar o portfólio do fundo, então aumenta a diversificação e também consegue aumentar a base ali de cotistas, né, que aí agora está ali uma base de aproximadamente ali de 19.500 cotistas, o que já é uma base já bem expressiva. E ainda sobre a quarta emissão, a gestora vem falando que já alocou aproximadamente 88% do montante ali que foi captado, ou seja, 50 milhões ali de reais já foram alocados, o que demonstra ali uma eficiência muito boa da gestora e um comprometimento também muito bom com o patrimônio ali, com o dinheiro do cotista, né? Porque, enfim, quando ocorre a emissão, o cotista espera que esse valor seja alocado ali o mais breve possível, claro, obedecendo ali questão de risco-retorno, obedecendo também ali o perfil do fundo, né? Mas nós vemos ali algumas emissões, tanto em fundos de infraestrutura quanto em fundos imobiliários, que a gestão emite e fica enrolando com aquele dinheiro em um caixa ali, passa 3, 4, 5, 6 meses e a gestão ainda não fez a alocação total daquele montante que foi captado. Então aqui mais uma vez ali a Bocaina mostrando porque hoje em dia, né, é considerada ali uma das melhores gestoras dentro da classe ali de fundos de infraestrutura, porque realmente ela faz um trabalho muito bom, ela consegue entregar uma rentabilidade muito boa aqui para o cotista e respeita o cotista, né? Até agora não foi feita nenhuma emissão ali abaixo do valor patrimonial, diferente de outras gestoras que nós já comentamos aqui no canal. Então é uma gestora que eu acho bastante interessante. Daí ela sabe trabalhar com essa parte de infraestrutura, né? A especialidade da casa é justamente essa parte de infraestrutura. Aqui vem um ponto que é bastante interessante, que eu sempre gosto de destacar, né, quando a gente vê aqui os relatórios do BODB11, e é que a gestão aqui ela sempre busca originar e estruturar as debêntures que compõem o portfólio do fundo. E isso daí
traz uma vantagem muito grande para o fundo. Primeiro, porque ela consegue taxas melhores, né? E segundo, porque ela entende muito bem daquele negócio que está sendo estruturado, daquela debênture que está sendo emitida, ela conhece aquele emissor mais a fundo, então isso aí traz uma segurança muito boa para o fundo, né? Já que, enfim, ela tem um conhecimento mais aprofundado e, por outro lado, ela consegue ali entregar uma rentabilidade maior, porque ela participou da originação e da estruturação, então ela, enfim, não precisa estar, por exemplo, pagando ali taxas para outros players, para outros atravessadores que porventura possam aparecer quando você compra esse papel no mercado primário ou no mercado secundário, né? Aqui, quando você participa da originação e da estruturação do ativo, tanto para fundo de infraestrutura quanto para fundo imobiliário de papel, né, de recebíveis imobiliários, isso daqui é uma vantagem grande que se tem, porque você consegue ali uma taxa melhor, você consegue com isso entregar uma rentabilidade melhor ali para o fundo. E aí, como a gente viu, né, mais ali em cima, o fundo hoje em dia então está com 90% do patrimônio ali, 90,4%, né, do patrimônio alocado já em debêntures, e 9,6% ali em caixa, que está alocado ali em compromissadas pós-fixadas. Só que um ponto importante é o seguinte: pela legislação dos fundos de infraestrutura, ele tem a obrigação de alocar 85% pelo menos, né, do patrimônio dele em debêntures incentivadas. Os outros 15%, mesmo que não tenha isenção de imposto de renda, tá? Se ele tiver enquadrado nessa porcentagem, esses 15% também tem essa isenção. Então vamos imaginar que o fundo tenha lá 85% do seu patrimônio alocado em debêntures incentivadas, que são as debêntures que têm isenção de imposto de renda, tá? E os outros 15%, vamos imaginar que está alocado ali no Tesouro Selic, está alocado numa debênture que, enfim, não seja dentro dessa parte de infraestrutura, né, que são as debêntures ali convencionais, que são debêntures que têm incidência de imposto de renda. E aí, se ele consegue trabalhar com essa porcentagem, esses 15% também tem isenção. Então, é o que ele está falando aqui: o caixa do fundo, apesar de estar alocado em ativos ali compromissados pós-fixados, pelo fato ali de ser abaixo de 15%, ou seja, pelo fato do fundo ali estar respeitando, né, essa obrigação legal de estar ali pelo menos alocado em 85% do seu patrimônio em debêntures ali incentivados, então ele tem isenção aqui nessa parte, o que é interessante, porque o fundo, sabendo trabalhar de certa forma, né, com essa porcentagem, ele consegue às vezes pegar ali debêntures que não são de infraestrutura, que normalmente tem taxas maiores por conta disso, porque pelo fato de não serem incentivados, coloca para dentro do fundo e ele consegue entregar uma rentabilidade um pouco maior ali para o cotista. Aqui a gente também trazendo as movimentações ali que foram realizadas em fevereiro, né? Então foi adquirida aqui essa debênture da Águas do Sertão e essa debênture aqui da Axis Renováveis, né? Então, respectivamente ali, né, 9 milhões na Águas do Sertão e 7 milhões ali nessa Axis Renováveis. E aí, um ponto interessante é que essa Axis Renováveis, ela foi uma emissão da própria Bocaina, né? Então, isso daí, como a gente falou lá em cima, né, isso daí agrega muito valor para o fundo. Além disso, o fundo aumentou a posição dele na São Gabriel, que é ali na parte de saneamento, e hoje em dia é uma das maiores posições ali do portfólio do fundo, né? E também essa emissão da São Gabriel também foi originada e estruturada também pela gestora, pela Bocaina. E aí, esse é um ponto que eu falo, né? Pelo fato dela ter sido originada e estruturada pela própria gestora, ela conseguiu um spread ali de 2,75% ou 275 base points aqui, quando comparada a uma NTNB ali de duration similar, né? Então, o que é um spread ali muito interessante, principalmente para um ativo
que foi classificado aqui com AAA e está nesse setor de saneamento, que é um setor ali extremamente previsível e perene. Então, essa aqui a gente vê claramente, né, uma das principais vantagens que se tem em participar da estruturação, da originação ali do ativo. Aqui o fundo ainda vem informando que em março foram adquiridas 2 novas debêntures, né? Uma ali a uma taxa de CDI mais 5,8%, equivalente aproximadamente a IPCA mais 11,5%, e outra ali a uma taxa de IPCA mais 7,25%. Ambas foram adquiridas ali no mercado primário. E aí que a gestão vem trazendo uma informação interessante, né, que serve para a educação financeira. Vem falando aqui, o mês de fevereiro foi marcado pela manutenção da tendência de abertura da curva de juros reais observada em janeiro de 2024. A NTN-B 2030, de duration equivalente ao portfólio aqui do fundo, apresentou uma abertura de 7 base points. Esta abertura de taxas das NTN-Bs impacta da mesma forma as taxas das debêntures, bem como seu preço unitário e, consequentemente, a cota patrimonial dos fundos de títulos de renda fixa, como é o caso aqui do BODB11. Lembrando que as taxas das debêntures são, via de regra, compostas pela taxa da NTN-B equivalente mais spread de crédito. Então, o que ele está querendo dizer com isso daqui? As taxas que são ofertadas ali nas debêntures, né, elas têm uma correlação direta com a NTN-B de duration similar daquele título. Então, se eu tenho uma abertura nessa curva de juros reais, né, que no caso aqui, por exemplo, houve esse aumento ali de 7 base points, né, que seria ali 0,07%, havendo essa abertura no título público federal, que é na NTN-B, consequentemente vai ter essa mesma abertura também na debênture, porque o spread da debênture está atrelado ali àquela taxa que está naquela NTN-B. Então vamos imaginar que eu tenha, sei lá, uma NTN-B que pague IPCA mais 5, dando um exemplo aqui, tá? E aí uma debênture aqui do fundo tem ali a duration similar, duration equivalente, que está pagando IPCA mais 7, ou seja, ela está com um spread de 2% para essa NTN-B. Se eu tenho esse aumento de 0,07%, ou seja, se a NTN-B ali ela vai para 5,07%, aquela minha debênture, aquela minha taxa daquela debênture também vai aumentar. Antes ela era 7, ela também vai aumentar esse 0,07% que aumentou ali a NTN-B. E aí, aumentando essa taxa pré-fixada, tanto da debênture quanto da NTN-B, ocorre ali uma desvalorização daquele título. E o contrário também é verdadeiro, né? Se nesse exemplo aqui que eu estivesse dando, se tivesse ali ocorrido um fechamento nessa curva de juros e um título ali que, sei lá, tivesse tido ali um fechamento ali de 10 base points, por exemplo. E aí que eu queria ocorrer, né? Esse mesmo título no exemplo que eu dei, que era ali o Tesouro Direto de IPCA mais 5, se houvesse ali um fechamento de 10 base points, ele iria para IPCA mais 4,9, tá? E se ele mantivesse esse spread, né, no exemplo que eu dei anterior de 2%, o meu título ali privado, né, a debênture, ficaria ali com 6,9%. Se eu tenho um título que eu tinha comprado por IPCA mais 7 e agora ele está sendo negociado por IPCA mais 6,9%, eu tenho uma valorização nesse título. Então, só para vocês poderem entender como é que funciona esse mecanismo aí de marcação a mercado. O volume negociado ali do fundo no mês de fevereiro foi de praticamente 20 milhões, né? O que representa ali uma média diária de 1.046.000, que já é uma liquidez muito boa para fundos de infraestrutura, né? Já é uma liquidez ali bastante interessante. E o fundo hoje em dia, né, está, depois da emissão, ele está com um patrimônio ali líquido de 339 milhões e uma base de cotistas de 19.580.
Aqui a gestão apresenta a tabela de sensibilidade ali do fundo. Então hoje, quando eu estou gravando, ele está sendo negociado ali na casa de 9,45. Então está aqui nesse meio, né? O que representa ali uma TIR líquida de aproximadamente ali 7,35 mais ou menos. IPCA mais 7,35, né? Mais ou menos ali. E um spread líquido ali de aproximadamente ali 170 base points, 171 base points. Aqui nós temos a rentabilidade que o fundo entregou até agora, desde o seu início, né? Lembrando que aqui é rentabilidade ajustada, tá? Ou seja, está sendo considerado que as amortizações que foram feitas ali pelo fundo. Então, até agora, o fundo, até fevereiro, né, o fundo conseguiu entregar uma rentabilidade ali de 30%, levando em consideração a cota patrimonial e levando em consideração a cota de mercado, 32,92%, o que é uma boa rentabilidade. No mesmo período, a NTNB ali teve um rendimento de 23,18%. Então, o fundo vem conseguindo superar com folga ali a rentabilidade alvo, né, do fundo, que seria ali de 1,5% a 2,5% acima da NTNB. Aqui a gente vê ali que ele está quase ali 7%, né? Se a gente for pegar a cota patrimonial, se a gente pega ali a cota de mercado, esse valor ainda é maior, né? Vai para acima de 9%, então um spread, né, de 9% sobre a NTNB. Então o fundo vem conseguindo desempenhar muito bem aqui o seu papel. Aqui nós temos a alocação do portfólio. Então o fundo hoje em dia detém 14 ativos em carteira, só que aqui não está sendo levado em consideração aqueles ativos que foram adquiridos no mês de março, porque como esse relatório que diz respeito ao mês de fevereiro, né, então somente os ativos que o fundo possui até fevereiro estão aqui nessa carteira. E a gente viu lá em cima que o fundo já adquiriu mais 2 novos ativos em março, então essa carteira aqui passa a ter 16 ativos, né? Hoje em dia a maior concentração ainda é nessa debênture aqui da MES, que é no setor ali de transmissão e representa ali 15,3% do patrimônio líquido do fundo e foi adquirida a uma taxa de IPCA mais 8,6%. A gente tem também aqui a segunda maior posição aqui na Rota dos Grãos, né, que é na parte ali de rodovias, que foi adquirida a uma taxa de IPCA mais 8,09%, e a terceira maior posição seria aqui na São Gabriel, que é na parte de saneamento, que representa ali 14,4% do patrimônio líquido do fundo e foi adquirida a uma taxa de IPCA mais 8,32%. Depois, quem tiver interesse, basta acessar aqui o relatório para poder ver ali com mais detalhes essas informações. Aqui nós temos a exposição por setor, né, do fundo. Então a maior parte aqui está na parte de renováveis, depois a gente vai para rodovias, né? Renováveis 22%, rodovias 19%, transmissão 19%, saneamento 15%, portos 6%, óleo e gás aqui 4%, telecom 3%, transporte 2% e caixa do fundo ali aproximadamente 10%. Se a gente pega, né, os setores mais previsíveis, que é saneamento e transmissão, 34% aqui, ou seja, mais de 1/3 do fundo está alocado nesses setores mais perenes. Em relação aqui ao rating, né, dos ativos que compõem a carteira, então a maior parte está aqui do AAA até o A-. A gente tem 4,1% ali em BBB+, e 22% ali que não possui rating ainda. Então, isso daqui eu sempre gosto de falar, né, o fato do ativo não possuir rating, que diz que ele tem um risco maior ou um risco menor. Tá? Apenas não teve uma agência classificadora que ainda atribuiu ali uma nota de crédito para aquele ativo. Aqui nós temos ainda informações a respeito dos emissores, né? Então depois quem tiver interesse, basta acessar aqui o relatório do fundo para poder ver aqui essas informações com maior detalhes. Tá? Vem falando aqui sobre os emissores, né? Vem falando aqui sobre a taxa de aquisição, vencimento, volume da emissão, vem trazendo aqui um resumo do que cada emissor faz. Então é uma informação aqui bem interessante.
E para finalizar, aqui as características gerais do fundo, né? Então o fundo ali é para o público em geral. Hoje em dia possui ali uma base de 19.580 cotistas, como a gente já viu. Ele teve seu início no final de 2021, 29 de dezembro de 2021, possui uma taxa de administração ali de 0,9% ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre o QCD, o IMAB, acrescido de 2% ao ano a cada ali 4 anos. E o patrimônio líquido atual do fundo está em 336 milhões de reais. Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente viu ali que tiveram algumas movimentações aqui na carteira do fundo, né? Foram adquiridos ali novos papéis para o fundo. É um fundo que eu acho bastante interessante, eu gosto bastante da gestão que a Bocaina vem realizando aqui no fundo. É um fundo que vem entregando uma boa rentabilidade. Claro que não é recomendação nem de compra nem de venda, é apenas minha visão pessoal aqui sobre esse ativo. Se vocês tiverem gostado, peço para que por favor deixem seu like, se inscrevam no canal, não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações futuras dos vídeos que são postados aqui diariamente. Se você tiver alguma sugestão de ativo para ser analisado, algum tema que gostaria de ver abordado aqui no canal, pode deixar aqui embaixo nos comentários, porque certamente será atendido. Se você possui também algum feedback, com elogio, crítica, deixe aqui embaixo também nos comentários, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Antes da gente finalizar, convido você a me seguir lá no Instagram novamente, Felipe Torres _, e não deixe de ler aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço, começando pela consultoria e investimentos. Se você tiver interesse que eu monte uma carteira do zero para você ou que eu analise já a sua carteira montada, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para a gente conversar. Também, se você tiver interesse em entrar para a nossa comunidade no WhatsApp, nosso grupo VIP aqui do canal, tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que é ofertado lá e você será muito bem-vindo na nossa comunidade. Aqui embaixo na descrição tem todos os benefícios que os membros possuem. E, por fim, não deixe de clicar no site do meu livro, Renda Passiva, o Caminho para a Liberdade Financeira, um livro que eu tenho certeza que pode agregar muito conhecimento para a sua vida de investidor. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui, desejo a todos bons investimentos e até a próxima.